Fala pessoal, beleza? Aqui é Gleison Souza do canal Nós Montagens. Eu vim trazer para vocês hoje aqui uma dúvida que o nosso amigo Jair, ele perguntou nos comentários, e eu creio que essa dúvida também é de muitas pessoas. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas eu vim frisar aqui novamente, que é sobre a questão dos 3 milímetros que a gente dá de folga para produzir uma porta, uma janela, um portão. Geralmente eu costumo diminuir 3 milímetros na largura e 3 na altura. Por que esses 3? Esses 3 milímetros vai ficar a medida padrão que quando eu for montar a porta, ou a janela, ou o portão, ela vai entrar certinha dentro do vão sem nenhum problema. Se eu já pegar essa minha medida aqui, é a medida bruta, ó, essa. Isso aqui é uma porta que eu vou confeccionar. Se eu pegar e confeccionar a porta com essa medida aqui justa, vai entrar no vão, mas vai entrar apertado, não é bacana. Então, se eu pegar essa medida, eu diminuir 3 milímetros na largura e 3 na altura, eu vou ter uma folga melhor, então eu vou trabalhar melhor com essa porta no vão, ou com a janela. Só que tem situações que eu não tiro os 3 milímetros. Qual é essa situação? Essa situação aqui eu vou tirar os 3 milímetros. Tem um detalhe que eu já falei aqui, já em vídeo, e novamente eu torno a falar para vocês, que é o quê? Deixa eu só apagar isso aqui. Independente de ser uma medida fácil, só em você bater o olho, você saber o quanto que vai ficar a redução após tirar os 3 milímetros. No caso ali, eu tenho 81,6, que é 816 milímetros, e tenho 2105, que é 2,10,5. Se eu sei que de 81,6 eu tirar 3 milímetros, vai ficar 81,3. E eu sei que 2,10,5, se eu tirar 3 milímetros, vai ficar com 2,10,2. Mas mesmo assim, mesmo que seja uma medida simples de tirar isso aqui, você tem que se padronizar, se policiar, de fazer sempre isso na calculadora. Porque se for uma medida mais quebrada, onde se fosse 2,10,1, quando você reduz os 3 milímetros, dependendo da pessoa, né? Não é querendo dizer que a pessoa sabe ou não sabe, mas pode ser que a pessoa se atrapalhe um pouco. Então, se eu tenho lá 81,6, 81,6, eu vou na calculadora menos 3, 81,3. Por quê? A medida está registrada aqui, né? Ó, a medida fica registrada, anotadinha. Então, o que é que acontece? Se chegar alguém aqui, conversar comigo, perguntar um orçamento, qualquer coisa, eu não vou me esquecer, a medida está anotadinha, mesmo que seja uma medidazinha simples de saber ela. Então eu faço esse esquema. Então 81,3 ficou a minha medida de produção. E na altura a mesma coisa, 2,10,5, eu sempre vou na calculadora, que é 2105 menos 3 milímetros. Vai ficar com 2,10,2, 2102. Então aqui vai ficar com 2,10,2, 2102. Então a minha porta de giro, eu vou produzir com essa medida, de 81,3 por 2,10,2. Feito isso aqui, a minha porta vai entrar bacana lá no vão, não vou ter nenhuma dor de cabeça. Uma situação que esses 3 milímetros não se adequa, acho que é assim que fala, né? Que ele não vai dar bacana, é o seguinte, eu vou apagar aqui. É a seguinte forma. Se eu for medir o vão lá no cliente e porventura aqui em cima deu, vou botar aqui 81,6, a mesma medida daqui embaixo deu 83. É uma diferença muito grande. Mas assim, ó, nunca acontece. Acontece. Isso aqui acontece bastante. A primeira coisa que você tem que fazer quando pegar uma diferença muito grande no vão é de informar ao cliente. Olha só, o vão está totalmente irregular, você precisa fazer um ajuste. Só que muitas das vezes o cliente não quer mais fazer ajuste, ele quer produzir a porta independente de como o vão está. É errado? É. Mas aí, você não vai obrigar o cliente a ir lá, quebrar e fazer o acabamento de novo. Muitas vezes é cerâmica, já está pronto lá e tudo. Aí o que é que acontece? Nessa situação, onde eu tenho 81,6 em cima e eu tenho 83 embaixo, é uma situação que tem uma diferença muito grande. Então, se eu
Como aqui embaixo já está muito largo e eu trabalho sempre com a medida menor, 81.6, e como eu sei que a medida de baixo já está muito grande, e se eu ainda, além dessa medida grande, ainda reduzir mais 3 milímetros, essa folga vai se tornar maior ainda. Aí, então o que é que acontece? Nessa situação onde existe uma medida muito larga do vão, eu não faço a redução dos 3 milímetros. Então a minha medida de produção vai continuar sendo 81.6. Porque se eu fizer ela menor mais 3, menos 3 milímetros, aqui vai se tornar maior ainda a folga. Então, por conta dessa situação, por conta dessas situações que aqui embaixo é maior, que seja em cima, eu não faço uma redução aqui. Porque se eu reduzir aqui, vai aumentar mais ainda essa folga. Então, a minha medida de produção seria essa de cima. A mesma situação vai para a altura. Se tiver do mesmo ponto, se tiver uma diferença muito grande, na altura você ainda consegue fazer uma folguinha, que é para o contorno não entrar arrastando lá no piso, né? Mas na largura você pode deixar essa mesma medida, sem o acréscimo, sem a redução dos 3 milímetros. Porque o senhor já estava me perguntando isso. Em outros vídeos, quando eu pego só a medida e já faço o cálculo, é porque a medida que eu estou calculando já é a medida de produção. Então, se eu já venho aqui no vídeo com a medida pronta e eu não dei o desconto de 3 milímetros, é porque aquela medida já é a medida de produção. No caso dessa medida aqui de 81.6, ela não é de produção, ela é medida para me dar a redução. Então, quando é que eu não vou botar os 3 milímetros? Quando tiver uma diferença muito grande aqui, ó. Então, se eu der mais 3 milímetros aqui, em relação a isso aqui, vai dar uma folga maior ainda, né? A gente pensa que não, mas 3 milímetros é uma diferençazinha bacana. Então, esses 3 milímetros é fundamental que vocês façam, né? Que vocês dêem para trabalhar bacana. Só ver essas observações. Se você fizer a medição do cliente, ver que está muito diferente, né? A primeira coisa é você informar ele. Porque se você fizer por sua conta, você mediu lá o vão, você identificou que a largura está muito mais larga do que a parte superior, está muito mais larga do que a parte inferior, e a parte da altura está muito mais alta do que a outra altura, e se você por sua conta, você produziu sem avisar ele, se o cliente questionar e não querer o produto, o problema é seu. Você vai ter que resolver. Mas se você mediu, tirou a medida, identificou para o cliente que está errado, que não está da maneira correta, e o cliente mesmo assim mandou fazer, aí sim, o problema já é do cliente. Você deixou ele ciente, de preferência que você deixe ali tudo documentado. Sempre quando você passar um orçamento, pessoal, sempre, principalmente se for para o WhatsApp, você deixe tudo bem claro, né? Tudo bem escrito ali, a questão de valor, a questão de medidas, tudo bem transparente, para depois não ter nenhuma conversa a mais ou a menos. Então é um vídeo rápido, só para falar sobre essa questão dos 3 milímetros. Vai sair um outro vídeo de como a gente pode estar descobrindo, como a gente pode estar fazendo um levantamento de material. Ainda tem amigos que não conseguem fazer um levantamento do material de um porta, material de um portão, principalmente de portão, tem muita dificuldade. Então vou mostrar da maneira que eu faço aqui, que é uma maneira, eu acho simples, né? É uma maneira que dá para fazer, para quem não utiliza o sistema, então você vai conseguir fazer tranquilamente. Então lembrando sempre esse esquema aqui, pessoal. Espero que vocês se inscrevam aqui no canal, que curtam nossos vídeos, que compartilhem, pessoal. A gente está quase chegando a 24 mil inscritos e só tenho a agradecer muito de coração a vocês, beleza? Então, sempre se atenta nesse detalhe. Se a diferença da largura em relação à parte superior e à parte inferior tiver muito grande, você não dá os 3 milímetros e informa o cliente que ele tem que ajustar. Se ele disser que não vai ajustar, você produz sem dar os 3 milímetros de desconto, né? E outro detalhe aqui, sempre quando for medir, você confere a largura superior, confere a largura inferior e confere o meio. Anota todas essas medidas, anota elas e aí vê qual que você vai trabalhar, qual é que está menor. Se a menor for a do meio, vai trabalhar com a do meio. Se for a de cima, vai trabalhar com a de cima. Se for com a de baixo, a de baixo. A mesma coisa na altura. Confere 2 pontos na altura e vê qual que está menor para você trabalhar.
Se for uma porta muito larga, você vai conferir mais pontos. Mas uma portinha estreitinha de 80, 70, você basta conferir de um lado e do outro. Se já for uma porta larga, já confere em 3 pontos ou mais. Vai depender muito do vão, do tamanho do vão. Uma janela, a mesma coisa. Esse princípio que eu estou mostrando para vocês aqui também vai funcionar para a janela também. Mesma coisa, não vai mudar nada, pessoal. Vocês confiram lá como é que está o vão e já façam esse esquema. Não vai mudar nada para a janela. O que muda, janela é larga, geralmente então você vai conferir em mais pontos a altura, né? Na largura, dependendo da altura da janela, você vai conferir somente em 2 pontos. Aqui na largura. Então pessoal, é isso aí. Peço que curtam, que compartilhem nossos vídeos.